sou Ana Cristina Mendonça e vou descomplicar o processo penal para você. Vejam, nos vídeos anteriores, quando falei do princípio do interesse, mencionei a questão da nulidade absoluta e da nulidade relativa. E nós precisamos ter isso em mente porque isso pode fazer diferença na hora da nossa aprovação, principalmente em relação ao momento em que uma nulidade deve ser arguída. Então vamos nos lembrar sempre de que a diferença entre as nulidades absolutas e as nulidades relativas é o fato de que as nulidades relativas são nulidades sanáveis. Elas admitem o que nós chamamos de sanatória ou convalidação. O que significa isso? De que quando a nulidade for uma nulidade relativa, ela deve ser arguída no primeiro momento que a parte possuir para se manifestar dentro daquele processo, após a existência do vício, obviamente, né? Então, vamos dar um exemplo. Imagine que seja uma nulidade relativa a ser arguída pela defesa e que este ato viciado, o vício tenha acontecido antes da apresentação da resposta à acusação. Então, a resposta à acusação é o momento para a arguição da nulidade relativa. Se ela não for arguída naquele momento, veja, considerar-se-á sanado o vício, ele convalesce e significa que aquele ato vai produzir regularmente os seus efeitos. Agora, se fosse uma hipótese de nulidade absoluta, ela poderia ser arguída a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão. E nós sabemos ainda que as nulidades absolutas podem ser reconhecidas e declaradas pelo judiciário de ofício, independentemente da arguição, não é isso? Daquela parte. Lá vimos anteriormente, quando falamos do princípio do interesse, que existe lá a súmula 160 do STF, né? Limitando um pouquinho essa ideia de que nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer tempo. Então, se for uma nulidade que favoreça a defesa, realmente ela pode ser arguída a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da decisão. Mas, se for uma nulidade absoluta que somente aproveite a acusação, aí existe um limite, sim, porque, novamente, súmula 160 é nula a decisão do tribunal que acolhe, em prejuízo do réu, nulidade não arguída pela acusação em seu recurso, ok? Isso é, novamente, uma consequência do princípio do favor rei ou favor libertatis e, na verdade, como se fosse assim, uma interpretação extensiva do princípio da proibição da reformatio impégios. Então, vamos nos lembrar, a diferença entre nulidades absolutas e nulidades relativas é exatamente esta. A nulidade absoluta, a princípio, salvo a hipótese da súmula 160, ela pode ser arguída a qualquer tempo e pode ser reconhecida de ofício pelos tribunais. Já as nulidades relativas dependem de arguição da parte, não é isso? E qual o momento oportuno para a parte arguir uma nulidade relativa? O primeiro momento que ela possuir para falar dentro deste processo, depois da existência daquele vício, ok? Mas aí surge uma pergunta muito importante, todo mundo tem dúvida em relação a isso. Quando a nulidade é absoluta, quando a nulidade é relativa? Bom, de acordo com o Código de Processo Penal, existem uma série de hipóteses de nulidades relativas elencadas no artigo 564 do CPP. E é o artigo 572 que me diz quais são as nulidades sanáveis, ou seja, quais são aquelas nulidades que, se não forem arguídas no tempo certo, convalescem e, obviamente, não poderão mais ser reconhecidas, não poderá mais ser declarada a nulidade do ato. Bom, então o 572 é que vai me ajudar a identificar quais são as nulidades relativas. E todas as demais seriam nulidades absolutas. Mas vamos nos lembrar também, gente, algo muito importante. Se aquele vício ofende garantia constitucional, gente, a nulidade é absoluta. Olha que fácil da gente guardar. Então, é um vício que ofende garantia constitucional. É a nulidade absoluta, ainda que não esteja prevista no Código de Processo Penal. Você tem sempre que lembrar que o Código é muito antigo. É de 1941. Ele não prevê todas as hipóteses. Quando o Código foi elaborado, não tinha ampla defesa, contraditório, nada disso. Então, se você tem, por exemplo, um ato que ofende o contraditório, ofende a ampla defesa, aquele ato é um ato absolutamente nulo. Então, ofendeu garantia individual fundamental, gente? Nulidade absoluta. Mas a gente também já viu que, mesmo no caso de nulidade absoluta, deve haver a demonstração do prejuízo. Porque existe o princípio do prejuízo regendo a teoria geral das nulidades, não é?
Nenhuma nulidade será declarada se não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa. E olha que o Supremo e o STJ adotam esse posicionamento aí, olha, com unhas e dentes, normalmente não abrem mão. Então essa ideia de prejuízo presumido, tudo bem, na teoria bonito, mas na hora da prática, se você não demonstra a existência do prejuízo, ainda que a hipótese seja pela lei indicada como nulidade absoluta, ela não vai ser reconhecida, não vai ser declarada. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no meu canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Eu sou Ana Cristina Mendonça e vou descomplicar o processo penal para você.